Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Maurício, aqui cumprimento toda a mesa. E é muito importante, eu estava muito preocupado quando falaram, vai ser na BEI. Eu entendo que a BEI é uma casa de histórica resistência. E os encontros aqui são sempre encontros que pedagogicamente nos fazem muito bem. Mas é um auditório desafiador, né? E não está vazio não, né? É difícil notar, mas são 2 horas da tarde, essa é a mesa que tem o horário mais sacrificado. Eu não tenho a menor dúvida que no encontro da noite, nós vamos ter isso aqui cheio, o que é muito importante para a nossa luta. Inclusive, eu quero dizer que eu vou para o plenário da Assembleia e volto para assistir a mesa das 18, das 16, viu, Tucano? Não vou poder, porque vou estar no plenário, mas volto para as 18 horas para estar sentado aí assistindo, porque é muito importante. Eu quero tentar ser breve e tentar não ser repetitivo. Eu não acho que esse seja um debate olímpico, por mais que eu acho que faz muita falta nessas mesas a presença dos atletas, né? Mas esse não é, nessa e tantas outras mesas. Acho que seria muito importante se nós tivéssemos um número maior de atletas. Eu estou vendo o número ali atrás, mas somos poucos, né? Nesse campo ali de ajuda, de solidariedade. Sabe que a repressão é muito forte. Eu quero dar um exemplo do quanto esse debate não é um debate olímpico. Essa semana, Clarice vai lembrar bem disso, nós tivemos um projeto na Assembleia Legislativa, que era um projeto de isenção de terreno, lembra disso? Essa semana agora. O COB, eles podem receber doações. Então era um projeto do governo do Estado, isentando de uma série de taxas essas entidades que recebem doações. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem o que significa isso. Vamos supor que o 5 fosse um grileiro da Barra, né? Eu já estou cheio de processo, não vou dar o nome de um grileiro conhecido, eu vou dar o exemplo do 5 que ele vai processar, né? Então, vamos imaginar que o 5 é um grileiro da Barra. O 5 vai, pega o terreno dele e doa para o COB. Ele pagaria o imposto. Segundo essa lei que nós votamos, não paga mais. O governo do Estado e a Prefeitura vão fazer uma série de melhorias no entorno daquele terreno que vai fazer com que o valor do terreno suba, concorda? Também teria que ter um imposto, nós isentamos desse imposto. Até aí, ok. Tudo isso justifica com o quê? Isso é importante para a Olimpíada. Ok. Aí eu fiz uma emenda. E eu juro que a emenda era bem intencionada. Muitas das minhas emendas não são, mas essa era bem intencionada, né? E aí eu fiz uma emenda dizendo o seguinte: se essa entidade resolver vender esse terreno que nós estamos isentando de uma série de impostos, ela tem que pagar os impostos que nós isentamos. Se ela não vender, se realmente for para o propósito olímpico, ok, fica isento. Mas se for para fazer a especulação imobiliária, se for para vender, paga os impostos. Eu falei, essa emenda não tem como o cara votar contra. Não tem como ser contrário, porque é uma emenda, inclusive, que não, entendeu? Não atrapalha a Olimpíada nem nada, mas desmascara, né? E aí eu fui no líder do governo, apresentei a emenda e falei, deputado, queria que você lesse essa emenda antes de votar contra, porque ela é minha, sem ler, né? Eu queria que você lesse essa emenda, porque é uma emenda propositiva, é uma emenda para o bem da Olimpíada, é uma emenda que vai dar transparência, é uma emenda que a gente tem a certeza que o propósito da Olimpíada não é o da especulação imobiliária. O deputado desavisado naquele momento leu e falou, você tem toda a razão. Foi para o microfone, está gravado, foi para o microfone, falou, presidente, o deputado Marcelo Freixo está apresentando uma emenda que eu concordo. O presidente não sabia o que fazer na hora, estava mais atento, e falou, não, essa emenda não pode. Essa emenda não pode. O governo já disse que não pode porque não tem sentido. Eu falei, claro que tem. Resultado? Perdemos a emenda. Fomos derrotados na emenda, né? A Alissa votou comigo, somos 12, 13 horas de sempre, né? Mas enfim, a gente é igual a América. Todo mundo acha simpático, a gente perde sempre, né? Então, não mostra isso pro Trajano não, viu? Mas é mais ou menos isso, né? Aí, resultado foi esse. Ou seja, é para a especulação imobiliária, sim. Sim, então vou dar um exemplo muito concreto
decreto, e recente, aconteceu essa semana, assim, para desmascarar de uma vez por todas. Esse não é um debate olímpico. Não é um debate olímpico, esse é um debate de projeto de cidade. O Cico está coberto de razão quando faz esse debate, e a gente precisa ter uma visão do todo. A gente tem que olhar para o campo de golfe, onde o Comitê da Zona Oeste faz uma resistência extraordinária, tem que entender que relação o campo de golfe tem com o centro de convenções que o seu Mike Batista quer construir no aterro. Que relação isso tem com a destruição do Museu do Índio? Que relação isso tem com a demolição a transferência da escola Friedenreich, que eu quero dar de última, de primeira mão, aliás, dos 18 alunos da Friedenreich que fizeram prova com Pedro II, 14 passaram. Essa é a escola que eles querem demolir, porque ela atrapalha o projeto olímpico da cidade. Né? Então, há uma necessidade pedagógica da militância, da gente, de olhar como um todo para um projeto de cidade que está em jogo. Não é coincidência ter a Odebrecht, a Delta e a Andrade Gutierrez por trás das obras do Maracanã, e temos também por trás de tantas outras coisas. Não é coincidência a reforma do prédio do Tribunal de Justiça também ter sido feita pela Delta. Não é coincidência tantos e tantos envolvimentos dessas empreiteiras com financiamentos de campanha. Há um projeto de cidade envolvendo o papel do Estado e dos seus governos. Não é um debate que se restringe à Olimpíada. A Olimpíada é um instrumento de construção de discurso. E nós erramos se ficarmos restritos ao debate se a Olimpíada é ou não é importante. Porque o debate é muito mais profundo e maior. Eu quero dar alguns números, só para me diferenciar de outras falas, e que eu acho que são importantes. Como é uma parte chata de pegar número, muita gente abandona. Mas eu acho que é importante. Só para contribuir um pouquinho. De 99 para cá, mostrando que isso não é de agora, né? De 99 para cá, o poder público gastou cerca de 1,5 bilhão em todo o complexo do Maracanã. Tem até fundo sonoro para essas informações. Né? A média, o Estado gastou cerca de 110 milhões por ano no Maracanã. Presta atenção, você que nem precisa decorar isso não. 110 milhões por ano no Maracanã, durante 13 anos, ou seja, 31 milhões por mês desde 2010. A previsão de retorno, segundo os cálculos feitos a partir de uma leitura mínima do edital, a previsão de retorno é de apenas 4,5 milhões ao ano, de 375 mil por mês para os cofres públicos. Não cobre nada do que a gente gastou já. Essa conta não está fechando. A conta não fecha. Por que disso? O que está em jogo é uma questão financeira? Não. É um projeto de cidade. É um projeto de cidade. Querer destruir uma escola, querer destruir um museu. E agora o nosso desafio é dizer o seguinte: já vencemos. A gente pulou o muro, fez o que tinha que fazer lá, resistiu, e está de parabéns todas as etnias indígenas que lá resistem até hoje, mas agora tem um outro desafio. Então, tudo bem, não vou destruir o prédio. Vai ser um museu olímpico. E quem vai administrar é quem vai administrar o Maracanã. Não nos interessa. Não nos interessa. Vamos resistir da mesma maneira. Vamos resistir da mesma maneira. Porque não foge e não fere o projeto de cidade que eles têm. A destruição do Célio de Barros e do Parque Aquático é escandaloso. Eles acabaram de investir milhões e milhões na reforma daqueles espaços. Milhões e milhões de dinheiro público investido em 2007 e anteriormente. Qual é a justificativa? Qual o debate público feito que legitima essa destruição? Nenhum. Quem daqui foi chamado para o debate público sobre o aterro do Flamengo, que é um dos espaços, assim como o Maracanã? Eu estava conversando com o pessoal da ESPN, estava dizendo, para mim o Maracanã é um dos maiores símbolos da democracia carioca, que a gente sonha. Né? Porque o Maracanã, ele desafia a lógica de classes. O Maracanã nosso, o que a gente conhece. Né? Não o Maracanã cidade de eventos. O Maracanã, a geral do Maracanã, ter terminado com a geral do Maracanã é uma das coisas mais simbólicas do projeto de cidade que eles têm. O projeto de elitização dos espetáculos acompanha o projeto de elitização da vida na cidade. O cancelamento da geral e a construção dos camarotes, deslocando a população pobre para o pay-per-view dos botiquins de favela, né? Ou de qualquer bairro periférico, é um exemplo dos mais simbólicos de um projeto de cidade. É isso. O que
que está em jogo no Rio de Janeiro. E é isso que a gente está aqui resistindo de forma tão importante. Não é o Maracanã dos espaços mais democráticos, o Maracanã dos espaços mais importantes que nós temos na história do Rio de Janeiro. Não pertence a um governo ou a outro. Assim como o aterro do Flamengo. Quando o Rio ganhou esse prêmio de patrimônio cultural, né, visual, esqueci o título do prêmio que o Rio de Janeiro ganhou agora. Me perguntaram, desses lugares, todos qual você mais gosta? Aí na época a gente estava na campanha e eu falei, o aterro do Flamengo. Por que eu falei o aterro do Flamengo? Porque é um dos espaços mais democráticos que tem. Exatamente no aterro do Flamengo, o seu Aide Batista, que tem tudo a ver com o Maracanã, né? Tem tudo a ver com o Porto do Açu e por aí vai, ele quer construir um centro de convenções. É isso mesmo, né? É isso. Pelo menos esse não resolveu arrancar a página da apostila de matemática que tinha propaganda, né? Que foi a tarefa feita. Mas enfim, a gente vai ter chance de debater com a situação aqui em outros momentos. Falta pouco. A gente precisa pensar em termos totais e holísticos no Rio de Janeiro. Se você olhar para a economia, isso tudo que a gente está debatendo tem uma relação direta com a opção da construção da CSA, lá na Zona Oeste. E a gente tem um grande debate quanto a isso, né? A CSA agora querem vender com o dinheiro do BNDES mais uma vez, né? Que serviu para construir, agora tem que servir para vender. O projeto que cabe à CSA como modelo de desenvolvimento do Rio de Janeiro é o mesmo princípio de projeto de cidade. Porque o projeto de cidade não é um problema só da prefeitura, não, tem a ver com o governo do Estado, né? Tem a ver com a segurança pública. As UPPs representam um bom debate sobre isso, e eu não sou contrário à política de proximidade, mas olhem os mapas das UPPs. Por que todas as UPPs que são do governo estadual estão na cidade do Rio de Janeiro? Por que Copacabana tem 4 UPPs e a Baixada Fluminense não tem nenhuma? Porque o critério não é a segurança pública, porque o critério não é a vida das pessoas, o critério é a cidade valorizada pela especulação imobiliária e onde interessa ao capital esse tipo de investimento. Ou não? Qual é o mapa? O mapa é da segurança? Não, o mapa é da especulação imobiliária e dos interesses privados. Não estou entrando no mérito do debate da UPP em si da segurança pública, que podemos ir, e a gente está sempre fazendo, mas está diretamente associado ao projeto de cidade. O irmão chegou, que bom. Venha mesmo, acabei de citar você. Irmão, eu te citei aqui dizendo que é muito importante ter alguém da base do governo para defender o governo aqui. Então, e eu estava sentindo a falta. Seja bem-vindo. Outro ponto diz respeito. Como vai ver? Outro ponto diz respeito à saúde. Outro ponto diz respeito à saúde. A saúde pública do Rio de Janeiro, seja do município ou do estado, é uma vergonha. A saúde pública é criminosa e um projeto tanto da prefeitura quanto do governo do estado é o da privatização da saúde através das OS. Sabemos o balcão de negócios. Eu não sei se tem um banco imobiliário, as OS da saúde, né? Não sei se naquele jogo do banco imobiliário, não tive chance de analisar ainda, tem as OS dos hospitais. Talvez não tenha, mas valia a pena ter. Valia a pena ter as filas, talvez entre naquela carta do revés e não da sorte, né? Mas, enfim, vale a pena fazer um debate profundo do projeto de cidade, que envolve as escolas públicas, que envolve a saúde pública, que envolve o projeto de economia, que não se sustenta. Basta ver a CSA, basta ver o Porto do Açu, basta ver o que representa. Esse olhar do todo é que é fundamental. Não adianta vir para cá e dizer, contem comigo. Eu acho que o Maracanã pontualmente é um absurdo. Isso é enganoso, isso é falso, isso é hipócrita. Ninguém pode ser contra uma coisa e ser favorável a um projeto total. Essas coisas não se separam. O projeto de privatização do Maracanã tem uma relação direta com a concepção de cidade. Tem uma relação direta com a saúde pública, tem uma relação direta com a educação e a situação que professores e funcionários estão passando, de total descrédito, desvalorização e massacre, tem a ver com as remoções. Não adianta bater palma para prefeito e depois dizer que é contra a remoção. Quem diz que o cara está mentindo para alguém? Está mentindo para alguém? Tem relação direta. Eu quero saber quantas vezes as crianças do Vila Autódromo foram convidadas para ir para o Maria Lenk. Quantas vezes as crianças da Vila Autódromo foram convidadas para o Maria Lenk? Nunca foram. E serão removidas em nome da OMT.
ter cara, tem que ter coragem. Não adianta defender uma parte para ficar bem com o eleitorado, mas defender um projeto total que é absolutamente elitista de outro. É covarde. É covarde. A gente vive um dos momentos mais violentos do Rio de Janeiro, porque isso não se expressa nas taxas de homicídio, mas se expressa na ausência de dignidade de uma quantidade enorme de moradores dessa cidade que perderam o direito de falar, porque não existe audiência pública e porque temos câmaras de vereadores e de deputados completamente vendida na sua maioria, que trocam a sua dignidade e a sua decência por cargos. É isso que está em jogo hoje no Rio de Janeiro. É isso que está em jogo hoje. E é isso que a gente tem que cobrar. Só que o nosso lugar é aqui, pensando, denunciando, utilizando números, mas é na rua. É na rua. É nos mobilizando, é mudando a opinião pública. A vitória que tivemos em relação ao Museu do Índio, a vitória que tivemos em relação a Friedenreich, que são vitórias parciais, não conseguimos em auditórios, conseguimos nas ruas, conseguimos com mobilizações. E é isso que a gente está fazendo aqui. Está aqui, irmão, se quiser assinar, se te permitirem, isso aqui é um abaixo-assinado contra o Centro de Convenções do Aire Batista. Você pode assinar se quiser. Está aqui. Né? É bom, porque na frente de todos é melhor. E é importante fazer esse enfrentamento, porque nós vamos cobrar. Até sempre na luta.